Vamos lá, vamos por partes. E hoje aqui comigo, Eu Sou a Lenda, livro virtual, Richard Matheson. Richard Matheson foi um escritor norte-americano que é considerado o pai dos mortos-vivos como os conhecemos hoje. Eu, enquanto fã, só posso agradecer pra caramba mesmo. Seu trabalho teve grande repercussão no cenário de terror e influenciou autores como Stephen King. E quem saca de terror sabe que isso vale muito também. Nessa sua obra, Robert Neville é o último homem da Terra e se vê obrigado a adquirir hábitos e tomar atitudes difíceis para sobreviver num mundo infestado por vampiros. Agora, um livro que trata da disseminação do vampirismo pelo mundo, o Holocausto Humano, por que poderíamos dizer que Richard Matheson previu o futuro da nossa sociedade? Peraí, vampiros são uma preocupação para nós atualmente? Não é bem assim. Então, vamos lá. A cena que analisarei começa logo após a morte do cachorro de Neville. Cachorro esse que foi bem difícil de conquistar e cuja perda é considerável, já que ele está vivendo sozinho naquele mundo, né? Essa perda o leva a relembrar de sua mulher, que há quase um ano morreu, ressuscitou e em seguida tenta matá-lo, sendo que ele só sobreviveu por matá-la. Eita! Ou seja, ele vê sua mulher morrer 2 vezes no mesmo dia, e uma das vezes pelas próprias mãos. Acho que isso já deixaria qualquer um bastante abalado. Essa perda faz com que Neville saia da casa, seu refúgio, e fique a perambular abatido pelas ruas, sem esperanças, justamente no momento em que a praga alcançou um nível catastrófico. Nesse instante, parece uma figura com olhos arregalados, com gestos desequilibrados e um bafo pra lá de fedorento, que agarra Neville pelo braço e o arrasta. Mas não estou falando de um vampiro, e sim de um cara estranho, com bafo de alho, falando em salvação. O contraste desse cara com a esposa perdida fica bastante evidente. Por isso a tensão, os gestos, as palavras que são dedicadas a Neville, que está num estado bastante sensível, não nublam sua razão. Pelo contrário, essa atitude ironicamente o desperta para a situação, mesmo que de forma branda. Nessa hora, Neville é levado a um culto religioso. Ele tenta se soltar, mas é puxado até o meio das pessoas, que escutam um discurso pra lá de aterrorizante. Algo como: vocês querem se tornar bestas do inferno que mancham as ruas com sangue dos seus familiares? Querem se tornar monstros atormentados pela sua eternidade? E o orador continua nesse ritmo. Esse mal infernal irá atravessar o mundo de ponta a ponta. Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Maluco, repare que ele faz perguntas o tempo todo, dá opção, esperança. Mas exige uma mudança, para não ceder ao mal que se alastrava naquele momento. Ele está se apoiando em preconceitos, ou julgamentos precipitados, que criam uma imagem aterrorizante de algo que queremos evitar. Assim, dando forças ao efeito manada, que normalmente nos incentiva a fazer o que os outros fazem, por aparentarem ter uma resposta, uma solução, e isso só parece, melhor do que ficar perdido durante o fim do mundo. Interessante nessa hora como, para Neville, as pessoas ali aparentam até uma forma um tanto monstruosa, com gritos, rostos e gestos desesperados. Isso por aceitarem o maniqueísmo. Essa ideia de extremos, em que o outro, o infectado, representa o mal. Ponto, acabou. Sem salvação para ele. Um pensamento que parece bem comum hoje, politicamente falando. Para Neville, sentado com um livro de psicologia enquanto relembra tudo isso, o qual se assemelha ao de cegueira histérica, ou aceitação ignorante de qualquer resposta. Então, depois, Neville pensa em quem está do outro lado. Ele começa a pensar no vampiro. Ele pensa no tipo de abalo que uma pessoa que se descobre infectada com algo incurável teria. O choque com certeza não seria pequeno. Isso, já que o medo se mostra como algo bem mais contagioso do que qualquer doença. Ainda mais se vier acompanhado de uma mente febril.
Mas como esse medo se espalha? Neville lembra do sensacionalismo pesado que foi difundido pela mídia sobre a infestação, algo com uma campanha tão assustadora que acabou minando até notícias de jornais mais sérios, que foram ignorados ou deixados de lado mesmo. Isso para ele é terrivelmente engraçado até. É de um humor negro tremendo, já que estão preocupados em ganhar dinheiro, enquanto aceleram o fim do mundo. Reparem, algo assim, hoje, não ocorre só com fake news, mas também é motivado pela competição implacável de empresas midiáticas em que muitos casos vão na contramão da solução. E quem está no meio de tudo isso, desse turbilhão todo? Nós, os seres humanos, ou a mente humana que procura uma resposta rápida e fácil, aprofundando-se ainda mais no medo, em superstições. Neville, agora, reflete sobre a condição dos vampiros como infectados, doentes, e não como bestas do inferno. Pensa no que eles sentiriam, que tipo de choque teria alguém ao se encontrar enterrado vivo, tendo que se arrastar para fora de um buraco, movido por uma sede incontrolável por sangue. Tudo bem, parece absurdo, difícil, mas só aceitar esses sintomas como imutáveis é negar um possível incremento, é aderir ao preconceito. E isso é que Richard Matheson quer mudar, por mais difícil que pareça. Então, a partir daqui, para o doente, ficaria complicado recusar uma condição determinada por milhares de outros passando pela mesma condição. Assim, começa-se a aderir a superstições como o medo da cruz, que para Neville é irracional em alguém de outra religião, por exemplo. Mas olha só, esse comportamento é explicado de forma similar ao efeito Wetter, ou Weather. Só sei que é alemão. Enfim, se quiser tentar pronunciar, tá aqui a escrita. Nesse efeito, em que as pessoas imitam o comportamento suicida de alguma celebridade ou personagem famoso por estar em um estado mental debilitado ou depressivo. Difícil de acreditar, mas isso acontece mesmo. Recentemente aconteceu depois da série Os 13 Porquês, em que a personagem Hannah Baker se mata. Muita gente se matou para imitá-la. Enfim, em Eu Sou a Lenda, lendas e superstições sobre vampiros se sobrepõem a pensamentos racionais. Para confirmar essa teoria, Neville passa a entender o comportamento estranho, tanto ridículo, de alguns infectados, como no caso de um que sobe ao telhado e se joga, balançando os braços como se fossem asas, pensando provavelmente que era o Batman. Enfim, para Neville, presenciar essa vergonhosa condição marca uma posição para si, que é de não se desviar do caminho mais árduo, do estudo, da informação, da pesquisa mesmo. E essa resolução é marcada com firmeza. Ele se recusa, por exemplo, a se refugiar na bebida, algo que quase acabou com ele antes, por ser uma válvula de escape. E nega uma sensibilização da sua situação, dizendo que as suas emoções não precisam de mais alimento. No final, Neville se coloca entre os extremos apresentados, entre o religioso supersticioso e o doente fragilizado mentalmente. Algo que irá apontar a reviravolta no livro. Enfim, em Eu Sou a Lenda, presenciamos a transição do terror sobrenatural para a ficção científica, ao vermos vampiros se tornarem simplesmente pessoas infectadas com uma doença. Apesar de extrapolar as ansiedades comuns e realistas que são apresentadas de formas metafóricas, Richard Matheson fez o possível para estreitar essa relação, mostrando as possibilidades e dificuldades do pensamento científico. Então, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, procure o livro, se inscreva no canal e deixe um like. Abraço e até!